análise real 2. Esse curso subiu um pouco de status, porque ele era uma disciplina eletiva de livre escolha, e agora é uma disciplina obrigatória para o curso de engenharia matemática. Mas e na matemática aplicada ele continua como eletivo? Continua como eletivo. Mas até os primeiros alunos de engenharia matemática chegarem a esse curso ainda faltam uns anos. A ideia aqui é o seguinte, né? Vocês viram a análise na reta, e a ideia é que desse curso é dar um pouco mais de horas de voo em análise na reta, mas com algumas incursões em espaços de dimensão mais alta. Tem um foco em Fourier, essas coisas? Vamos falar Fourier, francês. Ah, sim. Fourier. Fourier. Não, Fourier. Fourier. Não fala o R do fim. Fourier. Fourier. Bom, já vi que Fourier é outra coisa. É um riso louco. Fourier. Fourier. Bom, mas eu estou pensando em começar uma coisa meio histórica, assim. Começar a falar de transformadas. Eu vou dizer o que é uma transformada, mas eu vou pensar, a primeira transformada, assim, é a que converte os números naturais em, vamos dizer assim, sequências de algarismos. Né? Claro que isso depende de uma base de numeração. A gente está acostumado na base 10, na base 2. Então, você pega um número n, e ele tem associado a ele, vou botar assim uma sequência de zeros e uns. 1, 0, 1, 1, 1. Deixa 1 assim. Por exemplo, isso aqui. Né? Na base 2, isso daqui é 2 elevado a 0, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta. Então aqui você tem 32 e 8, 40, 44, 46, 47. Tá? Então, repara que isso aqui, quando você pega um número assim, sem representação em uma base, ele pode ser um conjunto de pauzinhos. E aí você conta os pauzinhos e você sabe quantos tem ali. Aqui, os pauzinhos foram organizados, né? Aqui tem um pauzinho, aqui tem 2 pauzinhos, aqui tem 2 vezes 2 pauzinhos, aqui tem 2 vezes 2 vezes 2 pauzinhos, e assim sucessivamente. E, eventualmente, isso torna, por exemplo, somar e multiplicar. Tem algoritmos associados a isso, somar, multiplicar. Tem várias vantagens em usar esse sistema de numeração. Tem um momento em que você coloca a vírgula, né, e você... Porque aqui é uma sequência, mas é uma sequência finita. Né, quer dizer, aqui sequências, vamos dizer assim, finitas de algarismos. Uma segunda etapa disso daqui é você pegar os números reais, né, e associar sequências agora infinitas
de algarismos, né? Então aqui você pega um número x e bota aqui 1, 0, 1, vírgula, e bota aqui mais 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E aí aqui você tem potências negativas de 2. Isso foi aliás, foi um salto imenso, né? Isso aqui, porque isso aqui permite os números. Aqui tem as vantagens claras, mas aqui isso permitiu criar os números reais. Porque vocês sabem que no curso de análise a gente costuma ver isso, né? Quer dizer, na matemática grega, eles não tinham uma noção clara do que era um número real, eles simplesmente meio que achavam que o número real era uma grandeza, uma coisa assim, mas que as grandezas eram comensuráveis. Quer dizer, se você pegasse um tamanho e outro tamanho, você podia dividir esse por um número, isso aqui por um outro número, de maneira que esses pedacinhos fossem iguais. Quer dizer, havia uma maneira de escrever a razão entre dois comprimentos como se ele fosse a razão entre dois números inteiros. E aí quando a gente começa a descobrir que tem números irracionais, que não são assim, foi uma crise, foi um problema, que eles não conseguiram resolver muito bem, resolveram mais ou menos, mas quando vem a numeração de posição com a vírgula, você passa a poder, quer dizer, você descobre que enquanto você está com sequências finitas aqui, você tem números racionais. Alguns números racionais são representados por sequências infinitas. Por exemplo, se você pegar qualquer coisa aqui, 1/3, uma coisa assim, pensando na base 10, 1/3 é 0,3333333, não acaba nunca. Mas ainda é um número racional, mas os números irracionais, que eram números que não cabiam um pouco na ideia original dos gregos, eles são representados por sequências infinitas também. Então, qualquer número real que você conceba é representado de maneira assim. Uma que, do ponto de vista prático, pode ser que não adiante muito, afinal, vamos dizer, se você pensar raiz de 2 ou π, você pode ir aumentando o número de algarismos, calculando com mais precisão, mas você não tem, assim, em geral, uma maneira imediata de escrever ele. Mas, então, aqui, isso aqui é a primeira transformada, quer dizer, você tem um conjunto onde você tem conjunto matemático, uma estrutura, uma série de operações, e você faz uma bijeção, ou quase isso, nesse caso aqui, né, porque aqui tem duas representações para alguns números, né, faz uma bijeção entre o seu conjunto original e o novo conjunto, e de alguma maneira você transfere operações, tem coisas que acontecem aqui que podem ser feitas aqui diretamente, isso às vezes é mais simples. É tipo, vamos dizer, tipicamente você tem um isomorfismo, é que aqui não estou explicitando como é que você transfere as operações, mas isso é uma primeira coisa. O interessante é o seguinte, é que a próxima transformada é a do Newton. O Newton olhou para isso e disse, puxa, quer dizer, um número eu escrevo como uma soma de potências de 10, ou a parte mais interessante, que vem depois da vírgula, né, potências de 1/10. E aí ele disse, mas eu vou fazer isso também para as expressões algébricas. E o que o Newton fez foi pegar as funções
de transformar também em sequências. Ele pegou e disse, pega uma função f de x e vamos fazer o seguinte, vamos escrever, assim como o número n ou o número x, isso daqui vai ser A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3. E, claro, como foi o Newton que inventou isso é conhecido como série de Taylor. É um teorema de Arnold, que diz que quando um teorema recebe o nome de teorema de fulano, é porque não foi fulano que fez. Então, Isso é considerado uma transformada? eu nunca vi isso chamado de transformada, mas, obviamente, isso é a primeira transformada do cálculo. Sim. Quer dizer, você representar uma função por série de potências. E, bom, isso é poderosíssimo, né? Porque você derivar aqui é derivar termo a termo aqui. Você usa isso para resolver equações diferenciais, para aproximar, para uma série de coisas. Então, essa é a primeira transformada. Mas ela coloca uma questão, quer dizer, quando é que isso aqui é verdade? Em que sentido isso é verdade? Então, um exemplo extremamente simples, de que eu gosto muito. Aliás, os primeiros exemplos do Newton, o primeiro exemplo do Newton é baseado, é a soma de PG. Mas, se você faz... Porque o Newton fez isso na marra, assim, ele começava... Ele pegava e fazia... A PG, escrevia a soma da PG, ele pegou coisa assim, tipo, se não me engano, assim, coisa do tipo A2 sobre A2 mais X2... Aí ele olhou para isso e disse, bom, isso aqui é como se fosse, posso dizer assim, isso aqui é 1 sobre 1 mais x2 sobre A2. Certo? E isso aqui é a soma de uma PG de razão menos x2 sobre A2. Então, isso daqui é igual a 1 menos x2 sobre A2, mais x4 sobre A4, menos, etc. Então, ele não começou com a ideia de derivada. A minha impressão é que o Newton já conhecia a derivada integral, mas eram umas coisas que ele já dava como coisas sabidas na época. Vamos dizer, já estava no ar. Então, ele não usou a derivada para calcular a série de Taylor. Ele calculou a série de Taylor e, eventualmente, usou isso para calcular derivadas. Existe um algoritmo que antigamente a gente aprendia na sexta série para extrair raiz quadrada. Não sei se vocês aprenderam, pega a raiz quadrada, aí separa, bota pontinho, separa de 2 em 2, aí pega a raiz do primeiro lá, aí pega, multiplica pelo dobro da raiz, tem uma série... E ele usou isso também para fazer a série de potências de raiz quadrada de alguma coisa assim. Como ele conseguia pegar a série de Taylor sem saber de derivadas? Ué, assim, ele sabia PG. Não, Isso aqui é a fórmula da PG. Outras funções. Não, pois é, raiz quadrada, ele usou um algoritmo que existe para extrair raiz quadrada, que a gente aprendia na sexta série, eu aprendi, já esqueci, e prolongou isso, e obteve também a raiz quadrada, se não me engano, a raiz quadrada é A2 mais X2. Tem um livro de cálculo do Newton, ele escreveu um livro de cálculo em 1673, que ficou meio perdido e foi reencontrado, acho que depois da morte dele, foi editado. Eu não me lembro se tem seno e cosseno. Depois é que se inverteu, mas eu quero resgatar essa coisa do Newton de tirar a série de potências diretamente e usar isso como ponto de partida. O livro dele se chama o Método das Fluxões, fluxão era a derivada,
e das séries infinitas. Então, mas ele começa pelas séries. Ele não começa com a derivada e usando a derivada para tirar a série de potências. Mas, é claro, isso coloca aqui... Vou dar uma versão mais simples, né? Que é um exemplo bem elementar, que é que se você fizer 1 sobre 1 mais x2, você pode pensar isso aqui como a soma da PG de razão menos x2. Então, isso aqui é 1 menos x2 mais x4 menos x6 mais etc. Isso imediatamente coloca um problema, porque isso aqui está definido para todo x. Uma função sem infinito. Qualquer x que você botar aqui. Isso aqui não. Isso aqui só se x estiver entre menos 1 e 1. Então, não é... primeiro, você pode encontrar funções que têm infinitas derivadas, né? Por exemplo, se você pegar e elevado a menos 1 sobre x2 para x diferente de 0 e 0 para x igual a 0, né? Quando x vai para 0, 1 sobre x2 vai para mais infinito, e elevado a menos 1 sobre x2 vai para 0. Então, isso é contínuo em 0. Mas, na verdade, é um exercício de análise, né, na reta, né, que essa função aqui tem um gráfico assim, né, 0, 1 aqui, ela vem, faz aqui assim, e ela tem todas as derivadas em 0 iguais a 0. Não só ela é derivada em 0, mas ela é derivada em 0, ela tem segunda derivada, terceira, quarta, quinta. Todas as derivadas dela em 0 são 0. Então, se você fizesse a série de potências dela, seria 0, 0, 0, 0, 0. Só que essa série de potências converge para 0 e não para essa função. Então, aqui nós temos dois problemas já, né, com essa ideia do Newton. É que, primeiro, você pode ter uma função que se representa por uma série de potências, mas a convergência dessa série de potências se dá num intervalo menor do que o intervalo de definição dessa função. Ou você pode ter um caso extremo, né, em que se você tem uma função sem infinito, você escreve a série de potências e a convergência é só no centro, num ponto. Tá? Esse caso aqui mostra a ponta do iceberg, que é o seguinte: PG você pode fazer para números complexos. E se você pensar esse x não mais como um número real, mas como um número complexo, também isso aqui, né, se você trocar o x por z para ser mais sugestivo, afinal z é a letra que a gente usa para os números complexos, isso aqui converge para módulo de z menor que 1. E aí você diz, claro, né, porque se z for igual a mais ou menos i, você tem 0 no denominador. Ou seja, se em vez de pensar essa série de potências para números reais, você pensar para os complexos, você entende que o raio de convergência vai encontrar um problema aqui e outro aqui. Então, essa ideiazinha do Newton, ela dá panos para manga. Isso aqui é uma questão que vai ser mais bem compreendida, né? Newton tem essa ideia, tá, por volta de 1670, e isso vai ser mais bem compreendido lá para 1800 e coisa, né? Quer dizer, uns 150 anos depois. Essa mesma ideia do Newton vai encontrar, acho que no século XX, embora o nome seja outro, quer dizer, aqui você pode pensar assim, né? Em vez de pensar que dada a função você tem a série de potências, você pode pensar assim, que se você tem uma sequência AN,
você cria a função f de x igual a somatório de n igual a 0 a infinito de an x elevado a n. E pode ser que isso convirja para alguns valores de x, ou só para x igual a 0. E, se você pensar assim, você pode dizer, poxa, mas aqui só tem as potências inteiras. E se eu resolvesse botar potências reais? Pensa assim, imagina que eu tivesse aqui uma função a de t, vamos pensar assim, com t de 0 a infinito, para começar assim, uma função definida só para os positivos, talvez eu pudesse criar uma coisa assim, né? Uma f de t, f de x igual a somatório, eu teria que somar os a de t, x elevado a t. Mas somar em t, então eu teria que fazer alguma coisa, assim, uma integral de 0 a infinito disso aqui. Entendido que x elevado a t, né, x elevado a t é igual a e elevado a t. No curso de análise eu posso chamar logaritmo neperiano de log. Né? Afinal, vamos dizer, nós temos dois sistemas de numeração que são considerados, né, de base 10 e de base 2. Cada um tem o seu logaritmo, mas na verdade, na matemática, o logaritmo mor é o logaritmo neperiano. Vai fazer esse curso? Não. E tem eventualmente o logaritmo de base 2. Então, o logaritmo é sempre o logaritmo neperiano. Então, isso motiva um pouco você trocar o x, chamar esse logaritmo de x aqui. Aqui a ideia, né, é que o x igual a 0 funciona bem. E talvez alguns valores de x maior que 0 faça isso convergir. Aqui, se o x é 0, o logaritmo de x é menos infinito. Quer dizer, pensando zero positivo, né, quando o x tende a 0 positivo, o logaritmo tende a menos infinito. Então, eu vou chamar o logaritmo de x de s, né, talvez de menos s, já que eu vou estar pensando x próximo de 0, o logaritmo de x vai estar próximo de menos infinito, eu vou chamar isso de menos s. Então, em vez de fazer isso daqui, eu vou... Hã? X próximo de 0? O x próximo de 0, o logaritmo dele estaria próximo de menos infinito, então eu vou chamar o logaritmo de menos s. Tá? Então, eu vou, em vez de definir essa f de x assim, eu vou chamar que a transformada de Laplace dessa função a, calculada em s, vai ser igual à integral de 0 a infinito de a de t e elevado a menos st dt. Então, essa aqui é a transformada de Laplace, que, se eu não me engano, foi desenvolvida por um cara chamado Heaviside. É uma extensão da série de Taylor. Inclusive, você pode pensar, né, que você poderia também ter menor que 0 e ter potências negativas também. Né? Não, você tem que ver onde é que isso converge. Né? Então, a questão aqui é mais delicada ainda, a questão da convergência. A transformada de Laplace, ela é muito popular. O pessoal de engenharia eletrônica, a maioria dos matemáticos não dá muita bola para ela, mas ela é muito importante. Então a gente tem que revisitar. Mas, de novo, aí você vai ter a questão, bom, tudo bem, mas... tanto na do Newton, né, quer dizer, aqui, dada f, você calcula esses caras aqui pelas derivadas,
Se você dá essa daqui, você inverte, você tem rapidamente a F. Mas aqui tem uma outra coisa, aqui tem uma fórmula de inversão que aparece, que é a fórmula de Cauchy, fórmula integral de Cauchy. Tá? Quer dizer, mais ou menos 150 anos depois do Newton ter essa ideia, o Cauchy fez um grande estudo das funções de variável complexa, né? E que explica muitas coisas dessa ideia daqui e fornece novas fórmulas para calcular esses coeficientes aqui, que são dados por integrais e tal. Nesse caso daqui, da transformada de Laplace, justamente, quando você tem a função dada assim, a fórmula de inversão, tem tabelas para você inverter a transformada de Laplace, mas tem uma fórmula de inversão que tem uma integral também, com variáveis complexas, e que é inspirada na fórmula do Cauchy. Bom, então, Newton-Laplace é uma linha. E tem uma outra transformada famosa, em seguida, que é a ideia do Fourier. O Fourier é um contemporâneo do Cauchy, colega dele na Academia de Ciências da França. Esses caras são contemporâneos, o Cauchy, Fourier. E o Galois era um garoto que estava tentando apresentar seus trabalhos lá, e o Cauchy estava ajudando o Galois, o Fourier era o presidente da academia, e o Galois apresentou um trabalho lá que ficou na mão do Fourier, o Fourier morreu e o trabalho se perdeu. Foi toda uma história assim. Mas vou falar do Fourier. Eu não sei quão familiares vocês são com essas coisas. Bom, essa ideia daqui, certamente. A do Laplace, talvez menos. Né? Então, o Fourier, em 1820, por aí assim também, quer dizer, também 150 anos depois de Newton, a ideia de função como uma série de potências estava bem estabelecida, né? Quando o Fourier tem a ideia de pegar uma função f de x, de novo. Aqui a f, você pode pensar de duas maneiras, ou ela é definida num intervalo, tá? Vou pensar assim, f de 0, 2π em R, ou C, ou pensar como uma função periódica, de período 2π, depois você pode estender para qualquer período, mas pensa assim, né? E ele lá estudando a propagação de calor, o problema da propagação de calor, resolvendo a equação diferencial disso e tal, ele esbarrou no problema de escrever essa f aqui, uma f assim, como f de x, vou botar esse a 0 sobre 2, esse 2 fica meio misterioso, mais A1 cosseno x, mais B1 seno x, mais AN cosseno de nx, mais BN seno de nx, também é uma série infinita assim. E aí o Fourier teve uma grande sacada, um truque, eu chamo de truque de Fourier, porque a primeira ideia dele foi o seguinte, ele pensou assim, bom, f de x é igual a um certo somatório de Cn x elevado a n. Meu problema é achar esses Cn's. Aí ele pensou assim, bom, cosseno x é igual a somatório de k é igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k sobre 2k fatorial, seno x é igual a somatório de k igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial.
Então, a partir daí, eu posso também ver cosseno 2x, seno 2x, cosseno 3x. Então, a primeira ideia dele foi escrever essa série aqui como uma soma infinita de séries. Né? Quer dizer, aqui, o CN, por exemplo, quando você pega o cosseno x, o a 0 sobre 2 é um número, né? Aí você pega esses caras aqui, depois com o cosseno de 2x, você vai ter que botar 2x aqui no lugar do x, o seno 2x vai ter que botar 2x aqui, etc. Aí você pega as potências. Para você pegar o C0, você pega a potência 0 aqui, pega o A0 sobre 2, pega a potência 0 aqui não tem potência 0, mas nos outros tem potência 0, iguala, e você tem uma equação para o C0. Depois, para o C1, você tem a potência x aqui. Aí aqui não tem potência x, aqui também não tem, mas aqui tem. Depois os cossenos não tem, os senos tem e tal. Aí você faz a soma, e ele botou essa porra lá, fez as contas e tal, achou. E aí ele disse, não, peraí, tive uma outra ideia melhor. Tive uma ideia muito melhor. Ele sacou que se ele multiplicasse dos dois lados, ele sacou basicamente o seguinte, que a integral, alguém já devia ter feito essa conta, né? Mas a integral de 0 a 2π de cosseno de nx, seno de mx, dx, se m e n são inteiros, isso daqui é sempre igual a zero. E que a integral de 0 a 2π de cosseno de nx, cosseno de mx, dx é igual a zero se n for diferente de m, e é igual a π se n for igual a m. E mesma coisa para o seno. Quer dizer, se você fizer seno de nx, seno de mx, vai dar zero se o n for diferente de m, e vai dar π. E aí ele simplesmente diz, bom, se eu quiser achar o AN, eu multiplico por cosseno de nx dos dois lados, integro, tudo aqui vai dar zero, menos essa daqui, e aí ele tirou a fórmula dele. Isso hoje é chamado produto escalar. Quer dizer, pegar uma função, multiplicar por outra e integrar no intervalo é um produto escalar. E em termos atuais, quer dizer, o Fourier tropeçou no primeiro exemplo de base ortogonal. Importante, assim. Quer dizer, esses caras são ortogonais, 2 a 2. Bom, e aí tem toda o... Cossenos também são ortogonais com cossenos, seno com cosseno? Se n diferente de m. Certo, entendi. E aí tem toda a questão, mas essa convergência aqui, isso aqui como é que é? Converge mesmo? Deu vamos dizer, esse trabalho do Fourier teve tanto impacto que, bom, até hoje tem gente ganhando a vida mostrando coisas ligadas a isso. Mas, para citar alguns exemplos famosos, o Riemann, estudando isso, ele escreveu um pequeno trabalho sobre a série de Fourier, e ele viu que, para começar, ele tinha que definir direito a integral. E por isso nós hoje chamamos a integral, que já era conhecida no século XVIII, no século XVII, e amplamente usada no século XVIII, chamamos de integral de Riemann, que é um cara que viveu na segunda metade do século XIX. Boa parte da sua vida. Porque num trabalho sobre séries de Fourier, ele parou para dar uma definição de integral. Mais à frente, também motivado por questões ligadas à série de Fourier, o Lebesgue cria o que a gente chama hoje de integral de Lebesgue. E também, trabalhando com coisas ligadas à série de Fourier, o Cantor chega à ideia de números cardinais. Então, as séries de Fourier vieram antes da integral, historicamente? Não, não é isso. A integral já existia. Mas a integral é uma coisa assim, a integral é área. Então, ninguém se preocupava em dar a definição da integral, só em calcular. Com as séries de Fourier, muitas questões de análise começaram
para se colocar melhor, porque você diz, uma função é uma série de potências, beleza. Mas se uma função é série de potências, será que toda série de potências vai ser dada por série de Fourier? Será que isso sempre vai convergir e tal? Aí a própria discussão do conceito de função entrou na história, e a própria definição de integral. Quer dizer, o Riemann, integral já existia, mas ele, quando foi escrever o trabalho sobre série de Fourier, ele disse, espera aí, mas não tem uma definição muito clara. Já tinha algumas e tal, o Cauchy já tinha dado uma, e ele resolveu parar e dar uma definição de integral. E ele foi talvez o primeiro cara a colocar claramente a questão, que era mais ou menos evidente que uma função contínua era integrável. Mas ele coloca a questão, quão descontínua uma função pode ser para ainda ser integrável. Porque é claro, né? Você pega uma função, se ela tiver uma descontinuidade, pode não ser integrável também, mas vamos dizer assim, se ela se você pega uma função, se ela tiver uma descontinuidade só, ela é integrável. Tá? A menos que, suponhamos que ela seja limitada. Se tiver, né? Ou pensa assim, pega uma função contínua, aí muda o valor dela num ponto. Não acontece nada, do ponto de vista da integral, né? Pega a função constante, aí diz, não, peraí, aqui nesse ponto ela não vai ser mais igual a 1, como todos os outros, vai ser 0. Mas pega outro ponto e faz isso, outro ponto, outro. Você pode fazer quantos pontos você quiser, quantidade finita, porque a função continua sendo integrável. Mas se for uma quantidade infinita, e talvez, então o Riemann coloca essa questão que vai ser resolvida basicamente pelo Lebesgue e pelo Tonelli, se eu não me engano. Mas isso veio na esteira do trabalho do Fourier. Então, nós temos aqui a questão, em todas essas transformadas aqui, você escreve uma função como soma de uma série, ou de uma integral, porque a série de Fourier também vira integral de Fourier. Quer dizer, o que é chamado transformada de Fourier é a versão disso em que esse intervalo tende a infinito, vira a reta toda. Quer dizer, você pega uma função, é meio uma inversa disso, né? Quer dizer, você pega uma certa f de x e transforma ela na integral de menos infinito a infinito. Assim, eu não comentei, mas como E elevado a i θ é igual a cosseno θ mais i seno θ, então, você pode escrever cosseno θ igual a E elevado a i θ mais E elevado a menos i θ sobre 2, e seno θ igual a E elevado a i θ menos E elevado a menos i θ sobre 2i. Então, o cosseno de nθ pode ser escrito assim, de maneira que é possível você passar hoje estou fazendo assim uma revisão, que como todos devem conhecer minha definição, é quando você vê rapidamente algo que você nunca viu antes. Então, estou fazendo aqui a revisão. Então, isso aqui a série de Fourier pode também ser representada assim, f de x é igual, em vez de soma de senos e cossenos, você escrever f de x igual a somatório de n igual a menos infinito a mais infinito de Cn E elevado a In x. Tá? Quer dizer, aqui, quando você pega o 3 e o menos 3, quando você soma esses caras aqui, você pode, de alguma maneira, no caso real, cair no cosseno de 3x ou no seno de 3x. Vou também passar rapidamente, a gente vai voltar a isso, mas então essa forma daqui,
se presta melhor a você escrever uma coisa assim, quer dizer, trocar o N por alguma outra letra, né? Digamos assim, eu vou... vamos fazer uma coisa assim, digamos que você tem uma f de x, aí você faz a transformada de Fourier de f em xi, vai ser a integral de menos infinito a infinito de f de x é elevado a... a gente usa é elevado a i xx dx. Aqui você pode, dependendo, eu não estou de cabeça o que você está fazendo, a integral. É usual você botar aqui um 1 sobre raiz de 2π para ficar bonitinho, por razões que vão aparecer mais à frente, mas essencialmente é isso, quer dizer, você troca essa soma de finitos, né, do n por o Cn vira f de x, o x vem para cá, e aí você integra em vez de somar. Você está meio que mudando aquele x elevado a menos... Na verdade o x virou xi e o n virou x aqui. Tá? Pensa esse x como xi, que é integral em x. Tá? Vamos dizer se virou i elevado i vezes epsilon. Epsilon é? Xi. Tá? Esse xi é o n. Aliás, esse xi é o x. Tá? E o x, o n aqui virou o x aqui. Então aqui você soma em n, aqui você integra em x. Sim. Ela tem uma semelhança, mas na verdade é como se é como se você tivesse no plano complexo, né? A série de Fourier, ela trabalha sobre o círculo unitário. Tá? Porque as funções do círculo unitário são periódicas. E a transformada de Laplace no raio. Mas aqui de novo a questão é quando é que a função vai ser... Porque aqui você vai ter que buscar uma fórmula de inversão, quando é que a função... quando é que esse negócio converge, como é que essa coisa toda funciona. Então, esses são primeiros exemplos de situações em que você está trabalhando com funções. Né? Então, essa é a linha das transformadas. Né? As transformadas, vamos dizer, elas estão ligadas aos problemas em que a incógnita é uma função. Eu estou procurando uma função. Então, vamos dizer, problemas Então, os problemas, vamos dizer, podem ser problemas de equações diferenciais, você dá lá uma coisa tipo f igual a ma e você quer saber, A é a segunda derivada da função x, você quer saber que é a função x. Você tem lá o campo de forças e o cara está andando aqui sob a ação no campo de forças e você quer saber qual é a função que satisfaz essa equação diferencial. Então, você tem problemas assim ligados a equações diferenciais. E aí você tem as equações diferenciais ordinárias, tem equações a derivadas parciais, que são tem funções com mais variáveis e o problema tem uma formulação que envolve equações a derivadas parciais. Tem o cálculo das variações. O problema fundador do cálculo das variações é o problema da braquistócrona. Vocês já ouviram falar? É um problema proposto pelo
Tiago Bernoulli. São vários Bernoulli. Tiago Bernoulli, você vai encontrar o nome dele como Jacob Bernoulli, como James Bernoulli, porque Tiago, em italiano, é Giacomo, que é a mesma raiz para Jacó, a Jaime, em francês é Jacques, então Jacques, Jaime, Tiago, Jacó, é tudo o mesmo nome, tá? Mesmo santo. Tá? E o Tiago Bernoulli, ele propôs o seguinte problema, lá por volta de 1700, Newton era vivo e tal, Euler, acho que ainda não estava na área, mas ele diz assim, ó, você tem aqui um ponto aqui, outro ponto aqui, e você quer fazer um escorrega, e aqui vai rolar uma bolinha, nesse escorrega, só sob a ação da gravidade, e, dados esses dois pontos, determinar essa curva de maneira que o tempo desse trajeto seja o menor possível. Então, claramente é um problema que você... É claro que você vê que aqui não vai ter loop, nem coisa assim, então isso aqui pode ser pensado como gráfico de uma função, e o problema é determinar a função. Você tem que primeiro escrever o problema, calcular o tempo em termos da função, quer dizer, se você botar uma certa função aqui, quanto tempo vai levar para cair, e achar uma solução. Não necessariamente você precisa formular assim, achar o tempo, mas tem ideias espertas, mas é um problema assim. Então você tem várias situações em que você tem problemas variacionais e tem uma relação muito grande entre equações diferenciais e cálculo das variações, que foi destacada por Euler e Lagrange. Quer dizer, o Euler teve uma ideia aqui, o Lagrange disse, tem uma ideia, melhorou bastante a ideia do Euler, teve uma sacada assim, que em muitos casos você tem um problema variacional e a solução do problema variacional pode ser reduzida a resolver uma equação diferencial, que em princípio é uma coisa mais fácil. Mais tarde, porque isso aqui, Euler-Lagrange é século XVIII, Euler morreu em 1776, alguma coisa assim. E mais ou menos aí, quase uns 100 anos depois, surgiu a ideia de inverter. No caso de equações a derivadas parciais, às vezes a equação é tão complicada que pode ser mais interessante você passar da equação para o problema variacional, para pelo menos dizer, não, esse problema tem solução e, portanto, a minha equação tem solução. Isso também, a questão de mostrar que um certo problema variacional tem solução, às vezes por exemplo, você pega uma função contínua, num intervalo fechado, né, se ela é sempre positiva, então ela é limitada inferiormente, tem um valor mínimo para essa função. A ideia é que, quando essa questão foi apresentada, logo surgiu a objeção de que nas circunstâncias em que foi apresentada, a existência desse mínimo não era garantida. Então deu origem a muitas discussões, o próprio conceito de compacidade nasce um pouco aí. Então, vou meio que discutir o seguinte, quer dizer, se a incógnita é uma função, e às vezes quando você resolve um problema, o que você faz? Hoje no computador é muito natural, né? Você faz uma primeira aproximação, uma primeira solução chutada, aí você diz, espera aí, vou melhorar essa solução, aí você faz uma segunda, aí você melhora mais um pouco, você faz uma sequência de soluções aproximadas e você procura mostrar que essa sequência converge para a sua solução. Se o seu problema que você está procurando é um número real, você vai ter uma sequência de números reais, você quer saber se ela converge com um certo número real, e há um certo consenso
sobre o que é uma sequência de números reais convergir para um número real. Mesmo em Rn, embora a gente tenha normas diferentes, ainda, vamos dizer, se convergir numa norma, convergirá na outra também. Mas no caso de funções, a coisa começa a ser um pouco mais delicada. Então, eu vou só fazer... a gente vai ter que meter a mão na massa nesses problemas aí, mas para dar um arcabouço assim, mais geral, frequentemente a gente pode pensar que a gente vai estar num certo espaço vetorial. Sabe o que é espaço vetorial? Espaço vetorial, sabe? Então, a ideia é assim, nós estamos num espaço vetorial. Se o seu problema é em Rn, tal, então o espaço vetorial pode ser Rn. Às vezes, a gente pode pensar um espaço vetorial com os escalares sendo complexos, então Rn ou Cn. Os complexos, você vive bem com eles? Números complexos, você está de bem com eles? Então, isso aqui é um tipo básico. Mas você tem, esses aqui são os simplesinhos. E aqui você tem, além das propriedades usuais, uma questão para falar em convergência é dar uma norma, um conceito de tamanho do vetor. Então, norma. Em Rn e Cn, você tem normas habituais, né? Norma P, norma de x. P é o que? Você faz somatório de j igual a 1 até n de xj em módulo elevado a p, a raiz pésima, com p maior ou igual a 1, isso é uma norma. Se p for menor que 1, não é. Tem a norma infinito também, né? Norma de x infinito é igual ao máximo em j módulo de xj. Tem uma certa dificuldade assim, de provar a desigualdade triangular. Quer dizer, uma norma, o que é uma norma? Você tem, é o espaço vetorial. A norma é uma aplicação de E em R com as seguintes propriedades. A primeira, norma de x é sempre maior ou igual a zero. E se norma de x igual a zero, então x é igual a zero. Não é porque você vai usar como distância entre dois vetores a norma da diferença. Então, você quer que se a distância for zero, você quer que eles sejam iguais. Então, você precisa dessa condição aqui. Às vezes, tem normas naturais em que essa condição não é satisfeita. E aí, às vezes, a gente diz, não, então os caras que distam zero um do outro são o mesmo cara. Você introduz uma relação de equivalência e voltarei a isso. Mas, bom, tem essa daqui. Segunda, a norma de Kx igual a módulo de K, norma de x. Eu deveria vou usar um par de barras aqui. Em geral eu não uso não, mas aqui talvez valha a pena, né? Isso aqui é módulo de K, norma de x, para todo K e para todo x. Norma de x maior ou igual a zero. Esquece. Norma de x é sempre maior ou igual a zero. Tá? E a terceira propriedade é a desigualdade triangular. Norma de x mais y é menor ou igual que norma de x mais norma de y. Nesse caso aqui, essa é a dificuldade maior. Oi? Não, é porque se x for zero,
a norma é zero por causa dessa condição aqui. Norma de 0x é igual a zero vezes norma de x. Tá? Então, 0 vezes x é sempre zero. Então, a norma de zero é zero vezes a norma de x. Se não tiver essa condição, se puder ter x diferente de zero com norma zero, então você chama de seminorma, justamente. Porque, vou dar um exemplo em dimensão maior que 1 já. Quer dizer, os casos interessantes são casos em que você não está, vamos dizer, casos interessantes, outros casos aqui que vão nos interessar também, são casos em que esse espaço é um espaço de funções. Então, pensa assim, é igual a um espaço de funções. Então, pensa assim, vamos dizer assim, é igual ao conjunto das f de AB em R. Está muito amplo esse conjunto assim, né? Mas, digamos, se forem... mas tudo bem. Né? Vamos colocar assim, as funções contínuas. Né? F contínua. Então, você pode colocar uma norma assim, norma de f igual a máximo em x pertencente a AB, módulo de f de x. Essa é a norma da convergência uniforme. Tá? Quer dizer, se você tiver duas funções aqui no intervalo AB, f assim, g assim, então a distância entre elas é a norma da diferença, é esse tamanho aqui, a maior diferença. Então, se elas estão próximas, se a distância entre elas é menor que epsilon, vamos dizer assim, as funções que distam menos que epsilon de f, você pega epsilon aqui, faz uma faixa assim. Isso é uma espécie de norma infinita de f. Parece que é a norma infinita. Mas repara que aqui, a convergência uniforme, quer dizer, se isso daqui for, esse tamanho aqui for epsilon, né, para g estar uma distância menor que epsilon de f, ela tem que estar dentro dessa faixa aqui. Tem um teorema famoso de aproximação de Weierstrass, que diz que se você pega uma função, se você pegar essa função contínua f que eu desenhei aqui, então o teorema de Weierstrass diz o seguinte, existe um polinômio cujo gráfico está exatamente dentro desse mesmo risco da f. Tá? Ou, de uma maneira mais erudita, existe uma sequência de polinômios que converge para f nessa norma aqui. Mas, por exemplo, a gente podia, em vez de botar f contínua, a gente poderia por exemplo, supor que f é integrável. F Riemann integrável. Dependendo da definição, eu vou assumir que nessa definição, Riemann integrável significa que a função é limitada. Tá? Então, a integral também vai ser finita também, bom, a função é limitada. Se a função é integrável, o módulo dela é integrável também. Então, a gente pode colocar uma norma assim, a norma de f é igual à integral de a até b do módulo de f de x dx. E aqui a gente tem um exemplo de que isso não é uma norma, porque para a função ser integrável ela não precisa ser contínua. Então, se a função valer zero em todo o intervalo AB, mas no meio ela valer 1, ela for uma função assim,
Essa função não é zero, mas a norma dela seria zero. Então, então aqui você é uma seminorma. E aqui uma ideia é dizer, bom, então, na verdade, eu vou pensar assim, duas funções se eu fizer a diferença delas, calcular o módulo da diferença e calcular a integral der zero, eu considero que elas são equivalentes, a mesma função. Por exemplo, efeitos da série de Fourier, uma coisa. E aqui a gente pode ir para os casos mais assim, quer dizer, F um pouquinho melhor, supor que ela não basta que o módulo elevado, mas essencialmente você pode supor que ela é boa e que não isso aqui ser integrável, mas potência P de F ser integrável. E aí você botar a norma P assim e tirar a raiz Pésima aqui. É um análogo da norma P em Rn. De novo, você tem o mesmo problema aqui. Você pode ter uma função assim, a norma P ser zero, mas ela não ser zero. Mas são, vamos dizer, normas que surgem muito naturalmente. Claro que a estrela da companhia aqui é quando P igual a 2. Porque quando P igual a 2, você tem um produto escalar por trás disso. Se você não quiser ter problema, em vez de ser integrável, você supõe que as funções são contínuas. Porque a função contínua, no intervalo AB, ela é limitada, todas as potências dela são integráveis, e essa norma P não tem mais esse problema, porque a função é contínua. Só que, às vezes, você tem um problema em que as funções com que você quer lidar não necessariamente são contínuas. Então, você tem que, às vezes, alargar isso. Também fica muito melhor se você passar da integral de Riemann para a integral de Lebesgue. Se a função só tiver o conjunto de descontinuidade com medida nula? Sim, se o conjunto dos pontos de descontinuidade for de medida nula, ela é integrável, a Riemann. Mas, tudo bem, ela pode... Por exemplo, você pega uma função que é zero nos irracionais e nos racionais da forma P sobre Q, P sobre Q irredutível, ela é 1 sobre Q. É um exemplo famoso, não sei se vocês conhecem isso. Você pega uma função assim... Você pega assim, f, vamos dizer assim, f de 0,1 em R, para não ter muita complicação, é f de x igual a 0 se x não pertence a Q, e 1 sobre Q se x igual a P sobre Q irredutível, com P e Q naturais. Então, essa função, ela é contínua nos irracionais e descontínua nos racionais. Os racionais são um conjunto de medida nula, então ela é uma função integrável a Riemann. Ela é descontínua nos irracionais? Ela é contínua nos irracionais e descontínua nos racionais. Certo. A título de observação, isso aqui antigamente era dado no cálculo 2. Livro do Spivak. Então tem coisas assim e tal. Por que exatamente isso daria errado mesmo? Hã? Por que exatamente essa conta daria errado para esse tipo de função? Não, o problema só é que se você fizer... Então essa função aqui é integrável. Sim. A integral dela de 0 a 1 é 0. Então, a norma dela daria 0. Mas ela não é a função 0. Porque ela é diferente de 0 em todos os racionais. Então, a norma, vamos dizer, a norma da integral do módulo de f não é, se você não supuser a continuidade, ela não é uma norma. Não necessariamente é 0 nesse caso. Ela não é uma norma, ela é uma seminorma. A solução disso é dizer, todas as funções... Se tiver duas funções e a diferença delas tiver, o módulo da diferença tiver integral 0, elas são a mesma coisa.
Elas diferem em um conjunto de medida nula. Mas não teria alguma outra norma para qual esse conjunto de funções daria certo? Essas aqui são Outra distinguíveis? norma serviria para esse conjunto de funções que você está considerando? Esses F? Ao invés de você pegar essa Bom, a norma do máximo. Dá certo? Ah, Sim, porque, vamos dizer, supondo que essas funções são limitadas, então você pode pegar o máximo da função. Né? Se você pegar o conjunto das funções de AB em R, que são, ou de X em R, que são limitadas. Então você pode dizer, é como se, vamos dizer, as funções de X em R é como se fosse uma N-upla, em que o N, em vez de ser as coordenadas de 1 a N, cada ponto de X é uma coordenada, corresponde a uma coordenada. Então você pega a maior coordenada. Tá? O máximo da função. então, Aí- a gente pega a norma infinita, ao invés de pegar uma norma P com esse É. passo certo, entendi. Porque eu não que dá certo. Não é que. Não é assim. Vamos dizer, a motivação não é assim abstrata. Geralmente você está resolvendo um problema, que é um problema de cálculo das variações, um problema de equações diferenciais, de equações de derivadas parciais, e naquele problema, ou na física daquele problema, uma certa norma faz sentido. Às vezes você realmente diz, bom, mas a única norma que vai dar certo aqui é essa. E aí você trabalha com aquela norma e depois vê se aquela solução vai dar certo. Ou tem coisas piores, quer dizer, às vezes você tem uma convergência que não é na norma, é uma convergência fraca, que a gente chama. Então, às vezes você encontra uma sequência que converge para uma solução, para alguma coisa que você acha que é uma solução, mas converge fracamente, não converge em norma. E aí tem dois problemas. Um problema é mostrar que aquele limite realmente é uma solução. E o segundo problema é que, tudo bem, mas você provou que tem uma solução. Mas qual o sentido de pegar essa sequência de aproximações, já que elas só convergem fracamente, não estão tão perto assim da sua solução? Então, tem uma série de situações que você faz o que dá para fazer com a matemática e, às vezes, com sorte, isso, o que dá para fazer com a matemática dá uma solução que é boa. Às vezes, não é tão simples assim. Tem as questões abstratas da matemática, mas tem, às vezes, a questão do seu problema lá. Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Cláudio, que foi nosso aluno aqui, justamente um problema lá de compressive sensing, que você reduz um problema variacional com uma certa norma, um problema variacional com uma outra norma, que aí fica mais simples, e que, sob certas hipóteses, a solução do problema variacional mais simples funciona, mas sob certas hipóteses. Bom, então vejamos onde é que a gente começa nessa história. Então, basicamente, essa vai ser a ementa do curso, isso que vocês Não. agora. Ementa do curso, vocês fazem o seguinte, olha lá na página da engenharia matemática, da ciência de dados, da engenharia matemática. Aí você tem lá uma das obrigatórias da engenharia matemática, exatamente a análise real 2. Aí você clica ali na grade, tem uma grade clicável, clica ali, aí vai abrir a página da análise real 2. E aí você olha, o César deu esse curso ano passado, e ele tem lá uma ementa, tem listas de exercício, tem referências, vai passar por aqui, entendeu? Quer dizer, a gente tem que dar uma olhada, eu diria assim, a gente tem que dar uma olhada em séries de potências. Então, eu acho que eu vou começar com série de potências, já que eu falei a transformada de Newton, série de potências, né? E a convergência de série de potências. Não sei se vocês viram isso em análise na reta. Provavelmente sim, né?
Quer dizer, tem a convergência uniforme, raio de convergência, essa coisa assim. Você viu agora no verão também, raio de convergência de série de potências e tal. Então, posso considerar que isso está resolvido, eu devo fazer uma revisão. A revisão pega bem. Tá bom, então fazer uma revisão. E que horas são? 16h26. Bom, eu tenho que pegar minha filha às 17h45, lá em Santa Teresa. Vou falar uma coisa rapidamente assim, né? Séries de potências. Embora a análise seja real, podemos incluir os complexos em algumas coisas, né? Imagina assim que você tem uma sequência AN e que esses caras são números complexos. Isso é uma coisa que, embora seja análise real, vai funcionar nos complexos. Aí você pega um Z0, né? Pega aqui no plano complexo, Z0, e aí para cada Z aqui, você faz somatório de n igual a 0 infinito de AN Z menos Z0 elevado a N. Claro que se reduz ao caso em que Z0 é 0, e aí você bota Z elevado a N. A questão é quando é que isso converge. Então, tem um resultado muito simples, que é o seguinte: imagina que para um certo Z1, aqui, você tem somatório de AN Z1 menos Z0 elevado a N, converge. Isso aqui é igual a um certo A mais BI. Não importa quem é esse A mais BI, mas convergiu. Se essa soma converge, então, com certeza, você tem o seguinte: somatório de módulo de AN Z menos Z0 elevado a N é finita. Aliás, não é bem isso que eu quero. Desculpa. Na verdade, você tem o seguinte, que AN Z1 menos Z0 elevado a N tende a zero, quando N tende para infinito. Tá? Porque, na verdade, o que vale é recíproca. Né? Quer dizer, agora, se eu pegar um Z, se eu tiver somatório de AN Z menos Z0 elevado a N finito, então isso aqui converge. Basicamente é o seguinte, né? A gente sabe que em R toda sequência de Cauchy converge. Em C também, toda sequência de Cauchy. Tá? A sequência de Cauchy, se ela for de Cauchy em C, significa que é uma sequência de Cauchy em R2. Tá claro o que é? Usando a distância de R2 mesmo. Se ela for de Cauchy em R2, a primeira coordenada, a sequência das primeiras coordenadas é de Cauchy, a sequência das segundas coordenadas é de Cauchy, ambas convergem, então a sequência converge. Tá rápido para você? Tá? Tá dando para entender ou tá rápido? Tá dando para entender? Tá? Então, se isso daqui for finito, né, com certeza a sequência das somas parciais aqui é de Cauchy. Então, se você pegar a soma, vamos dizer, somatório de n igual a n0
a infinito, vamos dizer, de n igual a 0 a n1 dessa coisa, menos a somatório de n igual a 0 a n0 dessa coisa, isso daqui é uma sequência, isso daqui pode ser tornado pequeno. Tá? Se o n0 e o n1 forem suficientemente grandes, isso aqui é pequeno. Mas isso daqui é igual a somatório de n igual a n0 mais 1 até n1 de a n z menos e0 elevado a n. Então essa soma aqui é pequena se n0 e n1 forem grandes. O que significa que essa soma aqui, somatório de n igual a n0 mais 1 até n de a n z menos e0 elevado a n, isso daqui é menor do que isso, e se isso é pequeno, isso é pequeno. Isso aqui é a diferença entre somar isso até n e somar isso até n0. Então, se isso daqui converge, a sequência das somas parciais aqui é de Cauchy, o que implica que a sequência das somas parciais aqui é de Cauchy, portanto, essa converge. Bom, então, o meu objetivo é o seguinte, vai ser mostrar que se a série converge para Z1, então, para Z, se norma de Z for menor que norma... Se essa distância aqui for menor do que essa, então aqui ela é de Cauchy. Então, vamos olhar para somatório de n igual a 0 a infinito de a n z menos e0 elevado a n. E vamos escrever isso assim. Em vez de escrever isso assim, nós vamos escrever assim, ó, z1 menos e0 elevado a n vezes z menos e0 sobre z1 menos e0 elevado a n. Isso daqui é igual a isso daqui. Agora, vamos olhar para o termo geral dessa série. O que vai acontecer? Ó? Supõe que z menos e0 sobre z1 menos e0 é menor que 1. Então, isso daqui, assim, em módulo, é igual a um certo R, vou chamar de Q menor que 1. Então, se eu olhar a soma dos módulos aqui, isso daqui vai ser soma de n igual a 0 a infinito, de a n z1 menos e0 elevado a n, Q elevado a n. Esse aqui, o módulo disso é Q. E acontece que isso tende a 0, e isso daqui é menor que 1. Então, para n suficientemente grande, isso daqui é menor que 1, então isso é menor do que isso aqui. O que significa que isso é majorado por uma PG para n suficiente. Esse cara aqui, eu defini assim. Eu estou supondo que esse tamanho é menor que esse. Então eu faço esse dividido por esse, dá um número complexo, cujo tamanho é menor que 1. Eu chamo esse tamanho de quê? Então, quando eu faço esse macete aqui, esse aqui é o quê? Fiz aparecer o quê? Sim, você fez aparecer o quê? Né, eu multipliquei e dividi pelo mesmo cara aqui. E aí eu botei esse aqui. Agora eu isolo esse aqui. Para n grande, isso é menor que 1. Então, eu sei que o cara que eu estou somando aqui nessa série, AN, Z1 menos E0, elevado a N, QN, é menor que QN para N grande. E isso daqui é o ANZ menos E0 elevado a N em módulo. Então, eu estou dizendo que o termo geral dessa série
em valor absoluto é majorado por uma PG N grande. Isso aqui, então isso é somável, o outro é somável. Tá? Então significa, a moral da história aqui é a seguinte, né? Que se eu pego uma série de potências e existe um número para o qual eu consigo calcular a soma, provar que ela é finita, então todo esse disco aqui, ela converge. E mais, né? Observa que se eu pegar o raio, um disco com um raio um pouquinho menor do que isso, a convergência é uniforme. Pensando nesse AN vezes Z1 menos Z0 elevado a N. É porque Esse é um número entre 0 e 1? olha só, eu estou dizendo o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Pensa assim, a série do logaritmo, né? A série logaritmo. Imagina que você faça x menos x2 sobre 2, mais x3 sobre 3, menos x4 sobre 4, mais x5 sobre 5, menos etc, etc. Tá? Isso aqui converge. Se botar x igual a 1, converge. Né? Acho que entendi. Entendeu agora? Entendi. Isso é para N suficientemente grande, sim. Para n Certo. suficientemente grande você tem isso. Certo. Tá? Estava processando aqui. Então, uma série de potências é assim. Você quer saber se ela converge. Se ela converge num cara aqui, ela vai convergir em toda essa bola. Então, na verdade, você tem um raio de convergência que corresponde a essa distância aqui para o cara que estiver mais distante. Então, vamos considerar assim, ó. Para N suficientemente grande, você vai ter isso dominado por uma soma de potência. Você pode dizer assim, pega somatório de AN, Z menos Z0 elevado a N. Aí pega o sup do conjunto dos R maiores ou iguais a 0, tais que somatório de N igual a 0 a infinito de AN, Z menos Z0 elevado a N, converge. Então, vai acontecer o seguinte, ó. Tem aqui o Z0, chama esse cara aqui de Rzão. Tem aqui o círculo de raio Rzão. Se o cara estiver aqui fora, não converge. Porque senão ele era um desses caras, o Supremo tá aqui. Então aqui fora não converge. Aqui dentro sempre converge. Se você pegar um Z aqui assim, essa diferença é menor do que R. Então, com certeza, existe em algum lugar aqui um Z1, tal que essa diferença aqui é maior do que essa e é menor do que R. Nesse cara, ela converge. E se para esse cara converge, para todo mundo aqui dentro converge. Então, para esse cara converge. Então, em primeiro lugar, você tem isso. Mais ainda, né? Nesse disco aqui, a convergência é uniforme. Porque a convergência está determinada por esse Q aqui. E tá certo, você tem esse Z1 aqui, ele está no limite aqui, não vale... Mas você pode pegar um Z2 aqui, um pouquinho maior que esse. E agora você pode usar como Q o Z1 menos Z0
dividido pelo Z2 menos Z0, que é um número ainda menor do que 1. Então aí, Z1 menos Z0 sobre Z2 menos Z0, né, é maior que Z menos Z0 sobre sobre Z2 menos Z0. E esse cara aqui ainda é menor do que 1. Então esse cara daqui domina todos esses uniformemente. Tá? Qualquer cara que esteja nesse círculo fechado ainda vai ser, isso aqui ainda vai ser, né, vai estar aqui, e isso daqui vai ser menor do que isso. Então você tem a convergência uniforme determinada, porque você pega esse aqui. Tem uma maneira de você calcular esse R aqui, usando só os coeficientes AN, que é mais ou menos, vamos pensar assim, esquece o Z0, né? Vamos pensar só vamos pensar os ANs. Então, você tem aqui AN Z elevado a N. Vamos pensar isso em termos de como pensar isso com uma PG. Vamos tirar a raiz enésima disso aqui. Tá? Vamos pegar isso e fazer assim. Esse é o raio de convergência. Esse é o raio de convergência da série. Tá? Aqui dentro dessa bola converge, fora dessa bola. Agora aqui no bordo, pode ter pontos em que converge, outros que não convergem. Tem um resultado do Abel muito fino assim para convergência uniforme no caso real. Mas vamos pensar uma outra maneira de calcular esse R aqui, porque aqui ele está sendo dado como um sup dos caras para os quais isso aqui converge. E talvez não seja tão fácil pensar assim. Mas você pode pensar aqui assim, ó. Pensa isso aqui. Pensa esse módulo de Z a N. Vamos tirar isso, vamos pensar isso aqui como sendo a raiz enésima de módulo de AN Z elevado a N elevado a N. E isso daqui é igual a raiz enésima do módulo de AN, módulo de Z elevado a N. Então, se isso daqui ficar menor do que 1, você está dominado por uma PG, porque isso é igual a isso, igual a isso. Quer dizer, tá? Quer dizer, se isso aqui ficar menor do que um Q, quer dizer, se raiz enésima de módulo de AN, módulo de Z, ficar menor que um certo, menor ou igual que um certo Q, menor que 1, beleza. Então você só tem que saber qual é o maior, entre aspas, desses caras, qual é o lim sup. Você viu a ideia de lim sup? Viu? Quer dizer, então, se você pegar o lim sup disso daqui, então a ideia seria o seguinte, né? O lim sup, botar assim, de raiz enésima de módulo de AN vezes módulo de Z tem que ser igual a um certo Q menor que 1. Então, se módulo de Z for menor que 1 sobre o lim sup de raiz enésima do módulo de AN, tá beleza. Porque se esse for menor que esse lim sup, esse produto é igual a um certo número que é menor que 1.
Então esse cara é o raio de convergência. Tá? Então às vezes, isso aqui às vezes dá para calcular. Tipicamente você pensa assim, esquece o limite super, às vezes esse limite aqui é fácil de calcular. Tem uma fórmula para o raio de convergência.